Olá, bom dia, boa noite. Cadê as mulheres desse Instagram? Cadê as mamães? Não sei se vocês estão me escutando. Me fala se vocês estão me escutando. Bom dia, boa noite. Cada hora entra mães aqui de várias partes do mundo. Eu nunca sei se é bom dia, boa noite ou boa tarde. Normalmente é bom dia e boa noite, tá? Então na live de hoje é um dia especial, sempre especial, né? Vamos conversar sobre laceração do parto. Foi o assunto mais comentado da semana. Então toda semana, se você ainda não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou doula, educadora perinatal, mentora de mães e mentora de outras doulas, tá? E toda semana eu venho aqui conversar com vocês sobre o assunto mais comentado da semana. E essa semana vamos conversar sobre laceração do parto, tá? Surgiu um assunto sobre banqueta, laceração do parto, se dá para evitar, se tem como prevenir, se não dá, se é uma coisa que acontece naturalmente. Deixa eu só ler os comentários aqui. Está travando? É a minha internet travando? Ou é de vocês? Vocês conseguem me escutar? Me fala aqui se vocês conseguem me escutar. Tá travando, tá travando. Boa noite. Boa noite. Can you bring me up when you have a chance? Just not now, but anytime. Tá? Me avisem se vocês estão me escutando, senão eu vou ter que entrar de novo. Às vezes, pode ser aqui comigo. A minha internet, gente, às vezes fica difícil. Aí tem que usar do telefone. Eu tô usando o Wi-Fi. Tá tudo bem? Estão me escutando? Eu coloquei o áudio aqui. Agora tá normal. Ah, então tá bom. Podia ser a minha internet mesmo, viu? Ela costuma falhar um pouco. Aqui tá bom, então tá bom, eu vou começar a falar então. Pra quem mandou perguntas, nossa gente, foram muitas perguntas essa semana, obrigado por tudo, né? Então, tava travando no início, agora não está mais, então foi isso mesmo. Então eu vou começar do início então, né? Boa noite, bom dia, dependendo do lugar do mundo que vocês estão. Hoje nossa live eu vou falar sobre laceração no parto, tá? Foi o assunto que mais chegou essa semana, foi um pouco até polêmico, gente, eu recebi muitas mensagens, desculpa até quem mandou mensagens pelo inbox, tem muitas. Algumas mães falando, mas eu comentei sobre a banqueta do parto essa semana, e muitas mães falando que umas amam, outras odeiam, outras tiveram muita laceração. Então vamos esclarecer isso e eu vou responder as perguntas de você também, tá? Eu peguei aqui, vou anotar as que vão chegando se eu conseguir. E pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bárbara, eu sou doula, mentora, educadora perinatal e um monte de coisas também. Deixa eu ver aqui. Agora eu que tô travando. Menina do céu, essa internet tá meio ruim hoje. Então vamos lá, laceração do parto, né? Como eu falei, foi um assunto que chegou muitas mães dividiram, né, os relatos delas sobre o que como que foi o que aconteceu com elas. Às vezes a gente consegue ver uma relação sobre a assistência ao parto, né, a assistência que foi dada à mulher e a laceração que também está envolvido nisso, ok? E segundo pesquisas, vamos falar um pouquinho da parte de evidência. Dizem que entre 8 a 10 mulheres vão sofrer algum tipo de laceração na hora do parto. O que vocês acham sobre isso? Me conta quantas semanas vocês estão grávidas. Vamos começar assim. Quantas semanas vocês estão grávidas? Se vocês já chegaram nessa parte do conhecimento sobre como evitar a laceração perineal, tá? Muitas vezes as mães têm muito medo desse assunto. Não quero lacerar, ninguém quer, né? Eu falo pra vocês que é possível não ter, prevenir laceração, dependendo da assistência, dependendo de como ali que tá o andar da carruagem. 27 semanas, 34 semanas, 37, 20 semanas, quem mais? 35, 28, me pergunta quantas semanas eu tô, eu nem sei. Eu não sei quantas semanas eu tô, gente. Eu tô perdida nas semanas. Eu acho que eu tô de 28.
A Tati aqui, ó, 39, 35, um dia, 35. Tá chegando, as mães que já estão na reta final, né? E me conta, e laceração pro parto? Desculpa, laceração no períneo, né? No parto. É um assunto que vocês têm medo? As mães que escutam histórias de terror, ai, lacerei, meu Deus do céu, isso que aquilo. É um assunto que dá medo em vocês? Ou é um assunto que você fala, tipo, sei como evitar, eu sei que talvez, né, não vou passar por isso, né? Vocês já escutaram falar sobre isso ou é uma coisa nova que vocês estão escutando agora? Tipo, às vezes eu falo sobre algum assunto e as mães falam assim, nossa, nem sabia que isso existia, nem sabia que isso era uma possibilidade. 38 amanhã. A Jéssica falou que tem muito medo. Olha, eu vou ser bem sincera, eu também tinha muito medo, viu? A Aline também, muito! Então eu tô aqui falando aqui, então vocês estão me entendendo, eu também tinha muito medo, nossa senhora. Eu acho que eu tenho medo da equipe que irá me acompanhar também, né? Porque vai fazer maior diferença na hora do parto. Eu também tinha muito medo, gente. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos já. Tive um filho no hospital, outro em parto domiciliar em casa e eu estou grávida novamente, né? Hoje em dia, porque eu trabalho com isso, porque eu acompanhei muitos partos, né? Então eu tenho acesso a muita informação que eu passo pra vocês todo dia, na verdade. Isso não me pertence mais, mas tive muito medo. Nossa senhora, na primeira vez, né? Ainda mais quando a gente só escuta as histórias e ninguém traz uma solução, né? Como é que vai prevenir isso? A Damasionanda, acredito que seja possível evitar, principalmente respeitando o momento do parto, não permitindo que a equipe médica antecipe nada. Isso é verdade, isso é muito verdade. Eu tenho muito medo de não ser forte para a dor. Mas a dor, eu falo que a dor é a parte que a gente mais consegue lidar, sabia? Que a gente descobre que a gente é muito mais forte do que ali o que está acontecendo com a gente na hora das contrações. As contrações, existem maneiras de lidar com as contrações também, tá? Eu converso bastante com vocês sobre isso também. Também estou na 3ª gestação e tive bastante laceração no 2º, bastante mesmo. A Bárbara também, que nem eu. Oi, Bárbara. Nossa, meu fone caiu no meu bolso. Bárbara, foi laceração natural ou foi episiotomia? Episiotomia, vou falar com vocês também, gente, é o corte, tá? Que fazem no períneo da mulher, que é considerado uma violência obstétrica. Cadê? É verdade que diarreia é sinal que tá perto? Franciele, é verdade. Pode ser, tá bom? Eu tenho até um Reels, o último Reels que eu coloquei, eu acho, o penúltimo, falava sobre isso. Dá uma olhadinha lá no meu feed. Então, vamos lá. Laceração pro parto. Como eu falei antes, né? As pesquisas dizem que entre 8 foi laceração natural. Vou falar sobre isso também então, Bárbara, tá bom? Vamos lá. Entre 8 e 10 mulheres sofrem algum tipo de laceração, tá bom? No parto. É interessante falar que essas evidências, né, foram feitas em partos hospitalares, onde é muito mais comum a gente ver também a mãe tendo algum tipo de laceração. Eu falo que desde que eu comecei a atender parto domiciliar, são muitos partos que tem o períneo intacto. É possível manter o períneo intacto. Isso vai depender muito da mulher também e muito mais da assistência, tá? Eu conheço mulheres que sempre têm algum tipo de laceração. Lembrando que a laceração de 1º grau, que é uma laceração bem superficial, tá? Que ela acontece aqui só assim, né? Faz conta que isso aqui é o períneo da mulher, né? Ela acontece de forma bem superficial, tá? Praticamente é só pele ali que deu ali literalmente fez uma laceraçãozinha pequena. E quando você tem laceração de 1º grau, às vezes normalmente não precisa de pontos nem nada, porque essa pele ela vai cicatrizar, tá bom? E aí, olha só, aqui ó, Rosa Célia teve parto normal na banqueta. A Rosa Célia foi que teve na banqueta e não lacerou, né? Pode acontecer, gente. Eu vou conversar sobre a banqueta. A banqueta é o que, dependendo da assistência, pode aumentar a laceração, tá? Então a laceração ela pode ser de 1º grau, 2º, 3º ou 4º grau. 4º grau é a mais, né? Que vai precisar ali de analgesia, de anestesia para fazer a sutura, que vai lacerar camadas bem internas mesmo, né? Chegando no esfíncter anal, que é o que controla, né?
o número 2, tá? E o que eu gosto de comentar com vocês é que foi, né? Então muitas mães vão ter a laceração de primeiro grau, né? Que ela vai ficar boa naturalmente, ela vai cicatrizar naturalmente, não precisa fazer nada, né? Então é muito comum num parto natural, não é muito comum, né? Mas acontece muito. Primeiro e segundo grau são as mais simples, tá bom? Eu quero falar com vocês uma coisa que muitas mães já falaram isso pra mim, e eu quero falar pra vocês uma coisa muito importante, tá? Se te falarem que é melhor cortar o períneo, tá bom? Do que deixar lacerar naturalmente, fuja. Isso não tem evidência nenhuma, tá? Não tem cabimento falar que fazer um corte, tá? Quando você faz a episiotomia, se você sabe o que é episiotomia, a episiotomia é o corte que fazem no períneo da mulher, né? Deixa eu tentar desenhar aqui, não sei se vou conseguir desenhar, tá? Praticamente aqui tá a vulva da mulher, né? E tem um corte que inclusive não deveria ser feito, né? E eles vão lá e vão fazer um corte no períneo da mulher, tá? Ele pode ser feito em diferentes ângulos, né? Ele pode ser feito dependendo do que eles estão fazendo. Normalmente esse ângulo na diagonal é o que mais fazem, né? E eles fazem isso para quê? Para melhorar a passagem do bebê, tá? O que não faz sentido, ok? Porque o que segura o bebê o que faz o bebê ter passagem ou não, o que seguraria um bebê e evitaria o bebê de ter passagem é pelve, é osso, tá bom? É aqui, ó, que acontece, tá? E não tecido mole, e não pele, tá? E não músculo, e não ligamento, não é nada. Então isso daqui, ele é feito por diversas razões, e a maioria delas ela é cultural, né? É assim que muitos profissionais aprendem que tem que ser feito, e vivem a vida desse jeito, cortando mulheres, né? O que é importante falar? Tem muitos casos, eu conheço inclusive muitos, dá pra contar nos dedos, né? Mas eu conheço muitos, acho que daqui dá até mais, profissionais que não fazem episiotomia há mais de 20 anos, nenhuma, e atendem parto todos os dias, tá? Então não dá pra justificar que, às vezes vão falar assim, eu não faço episiotomia, mas só faço quando precisa. Né? Se o médico vai decidir isso, quando precisa, ele pode achar a qualquer momento que precisa. Então precisa ficar muito atento a esses sinais também, tá? Sempre quando você tiver ali, se você tá com um médico particular, perguntar as taxas de episiotomia. Olha, você faz episiotomia? Né? Porque não tem evidência, tá? Inclusive a própria a Organização Mundial da Saúde não fala praticamente nada sobre isso, tá? É um procedimento que ele precisa pedir a sua autorização, o seu consentimento. Ele não pode chegar e cortar, simplesmente cortar. Ele precisa ter o seu consentimento, tá? E você tem o direito de negar. Até muitas me perguntaram, chegou essa pergunta essa semana, muitas me perguntaram sobre o uso de fórceps, tá? Parto instrumental. Bárbara, e se for parto instrumental, que o bebê precisa, né? O médico precisa colocar o fórceps lá para puxar esse bebê, tem que fazer episiotomia? Esse é bem contraditório, tá bom? Mas eu conheço muitos médicos, inclusive eu já vi parto com uso de fórceps, que não foi feita episiotomia. Tava ali no plano de parto, o plano de parto foi respeitado. E eu lembro que até o médico falou, eu falei, nossa, ainda bem que você seguiu o plano de parto. E ele falou, eu não faço episiotomia com fórceps. É muito assim, eu não faço há anos. Assim, eu tive, algumas vezes na minha profissão, tive que fazer. Mas eu normalmente não faço, nem com fórceps, tá? Então, é importante também saber sobre isso. Então, o que eu falei aqui? Os graus de laceração, para quem perdeu o começo, né? A laceração natural, ela é sempre melhor do que a laceração feita pela episiotomia, pelo corte, tá? Primeiro que a laceração natural, gente, mesmo que vocês lacerem num parto com muito suporte, com uma equipe boa, onde a mãe não está tendo puxo dirigido, tá? O que é o puxo dirigido? É o puxo que tá todo mundo ali mandando a mãe fazer força, tá? E o puxo, eu já contei pra vocês, né, sobre o puxo. Alguém lembra do puxo? O puxo, ele é fisiológico, tá? O corpo, ele traz as contrações para fazer tudo acontecer, para o bebê nascer, para o bebê girar, para o bebê fazer tudo que tem que fazer.
E no final do parto, o corpo não para de funcionar. Por que, né? Ninguém controlou as contrações naturais antes, aí no final do parto querem controlar. Não, o corpo ele vai saber fazer força para colocar esse bebê para fora. E quem já passou pelo parto, sabe que não tem como controlar esse bendito puxo. Vocês já passaram? Quem já teve parto normal aqui? É uma coisa que não dá, por isso que a gente vê às vezes vídeos, né? Não acontece muito, mas vídeos de mães tendo bebê na porta da maternidade. Mães que teve um bebê no caminho da maternidade. Né? E bebê nasce super bem, viu? Um bebê que nasce assim no caminho, que não quis esperar para chegar no hospital, nasce super bem e forte. Por quê? Porque a mãe não consegue controlar. Né? Se a mãe conseguisse controlar o puxo, o bebê não nasceria no carro. Se a mãe conseguisse controlar o puxo, o expulsivo, o bebê não nasceria na porta do hospital, ok? Então ele vai acontecer, né? E se você tiver uma equipe boa, até é importante colocar no plano de parto também, falar, olha, eu não quero o puxo dirigido, porque o puxo dirigido, ele aumenta a chance da laceração, tá bom? Principalmente porque é muito comum, às vezes, mandarem a mulher fazer força quando não está no puxo. Entendeu? Inclusive, até quando a mulher está no puxo, a gente já tem uma vontade muito grande de fazer força. Muito grande de fazer força. E o interessante é aprender o quê? A respirar. Porque o seu corpo já está fazendo uma força absurda. Então, você não precisa colocar mais força. Você pode respirar, né? E às vezes, eu já acompanhei partos que falavam assim, para de fazer força. Falavam pra mulher. E a mulher falava, não consigo. Porque não consegue mesmo, tá bom? Então, respirar. Se você quer evitar a laceração, vamos lá. Evitar a laceração, que foi também o que chegou. Nossa, chegou muita pergunta. É possível? É possível preservar a integridade do períneo, tá? É possível. E mesmo quando não é possível, você pode ter uma laceração de primeiro grau, que é muito mais comum e sara super rápido, tá bom? Sempre melhor do que, vamos cortar para evitar a laceração. Eu acho isso muito bizarro, porque a frase é, vamos fazer episiotomia para evitar uma laceração. Mas a episiotomia, gente, vocês sabiam que ela já é uma laceração de 4º grau, praticamente, 3º ou 4º grau? Né? Que pega camadas muito mais internas ali do seu períneo, né? Do esfíncter anal, dos músculos ali que precisam estar intactos, estar íntegros. Né? Então, isso é importante você saber também, né? Que nem eu falei antes, se é para lacerar naturalmente, tá bom? E o que eu tava falando também? Vamos voltar lá no... Tá, mães que já tiveram laceração antes, mães que já tiveram laceração natural, tem algum risco de lacerar de novo? Olha, o risco ele é bem baixo, tá? Na laceração natural. Mesmo se você já teve um parto com laceração, as chances de lacerar de novo são cerca de 4 a 8% lacerar de novo, tá bom? E mesmo quando lacerar de novo, não significa que você vai ter uma laceração de 4º grau. Pode ser uma laceração super simples, ok? Vamos fazer episiotomia porque você já lacerou antes. Não, que nem eu falei antes, tá bom? Deixa o períneo intacto, deixa lá intacto, porque um corte, gente, olha só, uma laceração, até se você tiver uma laceração de 3º, 4º grau, tá? E ela for suturada e for feito tudo direitinho ali, ela vai sarar muito mais rápido do que se ela tiver tido um corte, tá? Às vezes o corte, para quem teve episiotomia, falam que quem teve, né, que demorou assim, pelo menos 1 ano para conseguir, né, voltar a ter sensibilidade lá, para conseguir às vezes parar de ter dor. Tem mulheres, dependendo, que falam que, eu conheço mulheres mais velhas, né, mães de amigas, mães de clientes, que falam, cara, eu acho que eu nunca me recuperei da episiotomia, parece que sempre tem alguma coisa ali que machuca, né? No caso de não querer a episiotomia, é o seu direito, Jéssica, de não querer ter a episiotomia, você pode colocar no plano de parto, porque eles precisam pedir o seu consentimento, tá bom? Sempre pedir o seu consentimento, ter um acompanhante preparado, tá? Muito importante ter um acompanhante preparado ali, pra também estar seguindo o seu plano de parto e falar, tá? Ó, aqui não. Né? Eu tenho histórias até de outros lugares também, não só no Brasil, como na Austrália, de acompanhantes. Eu já vi isso também, uma vez num parto que eu estava acompanhando, eu estava ao lado da mãe
bem assim, a mãe tava deitada de lado na cama e tava num expulsivo, e o homem, ele tava mais, eu tava meio que do lado dela, segurando assim a mão dela, segurando a cabeça dela, e o homem tava mais pra frente, né? Que ele tava esperando pra pegar o bebê. E ele viu o médico pegando a tesoura, né? Parece um alicate, né? Da episiotomia. E na hora, ele olhou, ele bateu o olho, eu não tinha visto, porque eu tava ali com a mãe, tava conversando com ela, tava dando todo o suporte, a mãe também não tinha visto. Mas o acompanhante viu e ele falou, aqui não. Não, mas isso aqui vai ajudar. Ele falou, não. Primeiro, vamos esperar o bebê. Ele falou que o bebê não tava nem saindo ainda, né? Ele tava ali bem coroando aquela parte que tá, que ele vai, o bebê volta, o bebê vai, o bebê volta. E isso é muito importante. Vocês sabiam que o bebê, ele não sai de uma vez, pode sair, né? Se tiver aquela ejeção fetal, né? O reflexo da ejeção fetal. Mas muitas vezes o bebê, o que ele faz? Ele faz um movimento que ele fica assim. Já escutaram falar ou já viram nos vídeos? Aqui, ó. Tá? Ele vai fazendo um movimento assim, ó, de alargando esse períneo. Ele entra, ele sai, ele recua, ele volta, ele recua e ele volta. E o bebê tá fazendo, né, esse trabalho maravilhoso, a cabeça do bebê, para já ir alargando esse períneo, para preparar para passar o resto do corpo. Muitas vezes, olha que interessante, nesse momento é quando a bolsa estoura totalmente, né? A bolsa, ela estoura totalmente e termina de sair o líquido amniótico. Olha só, porque o que o líquido amniótico faz? Ele vai lubrificar esse períneo também, né? Então, às vezes é comum, se você ver vídeo de parto, se você teve o seu parto filmado, ou se você já viu partos, do bebê tá fazendo esse movimento de sair, de recuar, de voltar, e aí tem um líquido saindo, tá? É o restinho do líquido amniótico para lubrificar. Então, assim, o corpo sabe fazer, não é verdade? O corpo sabe fazer, o corpo sabe parir, o corpo sabe fazer. Só que a gente precisa também, né, que tenha uma assistência que respeite esse tempo, né? Nem todo mundo eu já vi relatos de parto, inclusive eu já vi parto também, que o médico fica impaciente com esse entra e sai do bebê. E é normal, é super normal, tá? E fica impaciente, ele fica esperando, tem médico que vai querer colocar a mão ali, querer começar a tentar tirar o bebê mais rápido, né? Isso também não precisa ser feito, tá bom? Até colocar a mão ali também, tentar tirar esse bebê, pode prejudicar, né? Pode aumentar o risco de laceração. E uma coisa importante, gente, eu não sei se vocês já viram ou se vocês sabem, o médico não tem que ficar manuseando a sua vulva, tá bom? Vocês já viram? Eu já vi vídeos, eu acho que eu nunca presenciei isso ao vivo, tá? Mas eu já vi vídeos que o médico fica acariciando a vulva da mulher. Alguém já viu? Pra ajudar esse bebê nascer ou pra ajudar. Não, gente, não. O médico não tem que ficar acariciando, literalmente acariciando assim, ó, tá? Fazendo assim, fazendo carinho. Não é legal, tá bom? As mães que nem eu falei, né? A chance de lacerar novamente é de entre 4 a 8%, tá? Para as mães que já tiveram episiotomia, a Paula falou misericórdia, pois é, tá? Isso, eu nunca presenciei isso, mas eu já vi vídeos e já vi relatos que isso aconteceu. Por isso que é muito importante ter um acompanhante ali muito assim, afiado, tá bom? Então, ó, por exemplo, as mães que vão para a minha mentoria, tem sessão para acompanhante. O acompanhante, olha só, e tem até uma parte que eu falo, não seja um acompanhante banana. Eu ensino os acompanhantes a não serem um acompanhante banana. Pelo amor de Deus, tem que saber, tá? Porque às vezes a mãe, naquele momento, a gente tá tão... dependendo do momento, né, na transição ainda, a gente não tá nem ali. Às vezes a gente nem sente o que tá acontecendo ali embaixo. Né, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, então tem que ter alguém com um olhar muito afiado para saber, né, o que está acontecendo ali ao redor. Então, o papel do acompanhante, ele é sim guardar o espaço do parto da mulher. É só sobre a mulher, é só sobre guardar esse espaço, né, e manter a mãe bem, manter a mãe, né, ter certeza que o plano de parto vai ser seguido e tudo mais, tá? Uma das coisas que me perguntaram também bastante essa semana foi sobre a massagem perineal. Vocês já escutaram falar? Massagem perineal. Alguém já fez massagem perineal? Me contem. A massagem perineal, dizem, até tem algumas evidências que falam que ela pode ajudar a preservar o períneo, ou pode ajudar a
não lacerar? Alguém já ouviu falar do que é? Me contem. Porque alguém já fez massagem perineal? Me contem, já fizeram? Não, Paula falou que não. Não. Então, massagem perineal, nunca ouvi falar. Falam que inclusive, eu tenho uma fisioterapeuta pélvica que ela ama de paixão, né? Acho que muitas fisioterapeutas gostam da massagem perineal, já ouvi falar. E ela precisa ser feita de uma forma, é que nem quando me perguntam, Bárbara, relação sexual ajuda na progressão no trabalho de parto? Ajuda a mãe a entrar em trabalho de parto? É aquela coisa, sim e não. Se for bom pra você, se você tiver ali disponível, gostando do negócio ali, vai ajudar. Se estiver fazendo a força, não funciona. É a mesma coisa que a massagem perineal. A Aline falou, já, mas não curti muito. Eu também. Você acredita? Eu estou aqui falando com vocês sobre a massagem perineal, mas eu, pessoalmente, eu não gosto. Mas eu tenho muitas clientes que gostam, que gostam de mexer ali. É muito comum muitas mulheres não gostar da massagem perineal, tá? Porque a nossa vulva, né, durante a gestação, tem um fluxo sanguíneo muito maior ali, né? Às vezes muda de cor, muda de tamanho, né? Então tem muita coisa acontecendo ali e acaba ficando muito sensível. Então tem mulheres que não gostam de encostar ali, tá bom? Então não se sintam, eu vou lacerar porque eu não fiz massagem perineal, né? Eu já tentei, na minha primeira gestação, eu tava no final da gravidez. Tem vídeos, quem tiver interesse, gente, tem vídeos online, tá? Você pode colocar no Google, colocar no YouTube, que você consegue ver como é que é feito, tá? Direitinho. E normalmente ela é feita a partir das 35 semanas, 1 ou 2 vezes por semana, tá? Pode começar 1 vez por semana, ver se você gosta. A Fernanda falou que sentir bastante dor, mas acho que ajudará no parto. Ela tem que ser feita mais vezes, tá? Ela tem que ser feita pelo menos 1 ou 2 vezes por semana para ter um resultado ali. Para as mães, eu acho assim, para as mães que tiveram episiotomia, eu tenho muitas mães que já tiveram uma episiotomia anterior e elas se sentiram até um pouco mais confortáveis em fazer, porque falam que tem até um resultado um pouco mais positivo se você já teve uma episiotomia ali, tá bom? E você já sensibilizar aquela parte ali fazendo massagem, tá? E então é uma opção. Se você já teve episiotomia, quem já teve episiotomia com certeza tem muito medo de lacerar novamente, tá? Eu já escutei médicos falando, olha, vamos fazer episiotomia novamente porque você vai lacerar de qualquer jeito, porque você já teve uma episiotomia anterior. E não é assim, tá bom? Não é assim, calma, que nem eu falei no comecinho da live. Se é pra lacerar, lacera naturalmente, tá? Que nem eu mostrei, eu cortei o papel pra vocês, né? Isso aqui é uma laceração, né? Cortada aqui, né? O corte é um corte cirúrgico, gente. É um corte que vai bem fundo mesmo. Já a laceração natural, você lacerar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o papel. Você lacerar naturalmente, né? Você vai lacerar o que tiver que lacerar. Aqui, ó. Deixa eu fazer você. Ó. Tá? Você provavelmente não vai pegar camadas mais tão profundas, né? Como o corte cirúrgico feito por um instrumento cirúrgico faria em você, tá bom? Então espero que isso é uma dúvida aqui da minha episiotomia lacerar. É a Milene, oi Milene. Então não, tá? Não, se alguém falar pra você, algum médico falar, olha, vamos fazer episiotomia pra evitar outra episiotomia, não faz nem sentido, né? Eu tava falando aqui antes que a episiotomia ela já é um corte de 3º ou até 4º grau, que é o corte mais profundo que tem, tá bom? Então tem que ficar bem ligado. Deixa eu ver aqui o resto que chegou de pergunta, gente. Massagem perineal, quem gosta, quem não gosta, né? Eu falo assim, tente fazer se você gostar, tá? Quando que não pode fazer massagem perineal, gente? Quando tem lesão de herpes ativa na vulva, né? Não encosta ali primeiro, que deve ser super doloroso também querer fazer, né? Se você tem uma lesão de herpes genital, não é legal colocar a mão, tá? Quando é legal não fazer também bolsa rota, né? Então quando a gente tem a bolsa rota, o líquido vazando, não é legal na verdade colocar nada na vagina, nem fazer toque, mas fazem, tá?
Para quem não sabe, o toque ele tem que ser até espaçado se você tem a bolsa rota para evitar o risco de infecção, porque é seríssimo. Tudo que você coloca ali no seu canal vaginal, ele vai viajar no seu colo do útero, ele vai entrar ali e se a bolsa tá rota pode chegar no bebê. Faz sentido, né? E o que mais que não pode? Herpes, bolsa rota, eu acho que é isso. E algum tipo de lesão que você tem, alguma coisa assim, tá bom? Aqui a Fia falou, tenho medo de lacerar muito se for naturalmente. Olha, se você tiver um acompanhamento muito bom, se você souber técnicas de respiração, tá bom? Técnicas de respiração vai te ajudar muito. Existem várias maneiras de respirar, tá? Várias maneiras de respirar bem, né? Que nem eu falei mais cedo, em vez de fazer força, o seu corpo vai fazer uma força absurda para esse bebê nascer. Então você vai guiar esse bebê, você vai respirar esse bebê para baixo. Tá? Então é super possível você não fazer mais força com o seu corpo, o que aumenta as chances de laceração. Puxo dirigido, tá bom? Violência obstétrica, por exemplo, aquela coisa horrorosa. Eu coloquei um Reels, não, vou colocar ainda, não chegou. Sobre alguns violência obstétrica, tá? Manobra de Christeller, gente, coisa horrorosa. Alguém já escutou falar? É aquela manobra, não sei se vocês já viram, vídeo de parto, alguma coisa assim, onde eles colocam força em cima da barriga da mãe para o bebê nascer mais rápido. Isso é um não também, tá? Isso é um absurdozaço, assim, não tem que fazer de jeito nenhum, tá? Pode prejudicar muito a mãe, muito, mas muito, assim, e colocar o bebê em risco de morte, tá? É seríssimo, tá? E aumentar o risco de laceração, assim, de uma forma horrorosa. Inclusive até um médico, eu não sei se vocês já ouviram falar dele, o Dr. Braulio Zorzella. Gente, teve uma polêmica um tempo atrás por causa disso, e eu acho ele um médico maravilhoso, porque ele falou, tava todo mundo falando, foi naquele caso da Chantal, lembra da Chantal, gente, da influencer que sofreu violência obstétrica? E tava todo mundo lá falando pra banir o Christeller, tem que banir o Christeller, e tem mesmo, porque é uma coisa, não devia nem existir, é horrível mesmo. E ele falou, não adianta banir essa manobra se você... Não, estavam falando da laceração. Da laceração, da episiotomia, não sei o que não pode fazer episiotomia. Tava um maior assunto sobre violência obstétrica, porque a episiotomia ela é considerada uma violência obstétrica, tá bom? E esse médico foi lá, abriu a boca e falou, não dá para evitar a episiotomia sem falar em evitar a Christeller, né? Porque se você estiver fazendo Christeller na mulher e não tiver feito a episiotomia, tipo, cara, você colocou o bebê ali num risco de morte muito maior. Imagina, né? O médico foi super cancelado porque ele falou isso, né? Então, assim, tem que banir tudo, né? Violência obstétrica tem que banir de todo quanto é jeito, tá bom? Então tem que saber o que é violência obstétrica, tem que saber o que é procedimento, tá? Muitas coisas, tem médico que só faz episiotomia em todos os partos, gente. Tem médico que é o comum, que é o que eles fazem. Tá? Então tem que perguntar mesmo, olha doutor, você é a favor da episiotomia? Sabe? Até um tempo atrás a gente não sabia que a gente podia conversar com os nossos médicos, né? Era aquela coisa assim, o médico mandou, a gente faz. Fica quieta e faz o que tem que ser feito, né? Adulto faz o que tem que ser feito. E não é assim, a gente pode sentar e ter uma conversa franca, né? Fazer os médicos passar por uma entrevista, praticamente uma entrevista ali de emprego, porque você vai estar contratando os serviços desse médico, não é verdade? Então nada mais comum do que passar por uma entrevista e falar, olha, quais são as suas taxas de episiotomia? Você faz episiotomia? Ah, eu faço quando é necessário. Então esse quando é necessário fica difícil, tá? E vamos lá. O que mais chegou aqui foi essa parte de episiotomia. Como evitar, gente, a laceração? Eu tava falando aqui, eu vou terminar de falar, tá? Então o puxo dirigido, primeiro de tudo, você respirar conforme o seu corpo tá mandando as contrações. Então o corpo mandou contração, respira fundo, solta. Às vezes você vai precisar direcionar, tá, essa respiração lá para baixo. Então você vai respirar e soltar e seguindo a pressão do seu corpo, tá bom? E vai só um jeito muito bom de fazer essa respiração do expulsivo é fazer quando você tá fazendo o número 2 no banheiro. Já escutaram falar? Aqui, ó, a Milene, sim, a obstetra me disse, se for usar forceps, ela faz episiotomia. Ai, dá pra fazer muito bem sem. A Milene tá na Austrália, né, Milene? A Milene tá na Austrália. Eu já acompanhei muitos partos com forceps na Austrália e não precisa fazer, tá bom? Tem que tomar cuidado com o que eles falam.
Meu parto foi na maternidade normal, sem intervenções, mas tive laceração demais. E agora sei que tive puxo dirigido. Pois é, tá? Puxo dirigido, gente, e eu vejo até hoje em dia falando puxo dirigido humanizado. Já escutaram falar do puxo dirigido humanizado? Até na humanização, que fazem o puxo, porque eles não estão mandando a mulher, não estão gritando com a mulher. Eles estão falando com carinho, mas é puxo dirigido, tá bom? Porque eu já vi muitas vezes, assim, a médica, ela não tá olhando, porque se a mãe estiver sendo monitorada, você consegue ver quando as contrações estão vindo, tá? Quando ela tá no pico da contração, quando ela vai, porque a contração ela vai fazendo assim, ó, tum, 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 vai subindo, 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 ela chega no topo. Quando a mulher fala, não aguento mais, aí quando a contração acaba, e ela vai diminuindo, tá? E eu já vi muitas vezes a mulher não tava nem sendo monitorada, ela não tava fisicamente tendo uma contração, e ainda mandando a mulher respirar fundo e fazer força, porque força do cocô. Não é essa força que a gente faz. Eu tava falando pra vocês, a respiração do expulsivo, né? O teste é o sim. Eu vou falar pra vocês. Qual que é o teste pra vocês fazerem, pra vocês treinarem essa respiração do expulsivo, né? Quando você for no banheiro, fazer o número 2, você vai respirar fundo e só com a sua respiração você vai guiar o seu número 2. Sem fazer força. O corpo ele já vai estar fazendo força, né? Se for ali, se você não estiver constipada, obviamente, que mulher é muito comum estar constipada durante a gravidez, tá? Mas se você estiver ali num número 2 fisiológico, sem ter que fazer força, tá? Treina isso, respira e solta. Colocando a força lá embaixo, tá? E guia esse número 2, tá? Pode ser engraçado, mas ele faz muita diferença. Então já começa a treinar toda vez que você vai no banheiro. Você vai respirar, tá? E vai soltando. Tá bom? Normalmente a primeira respiração ela é menor, e a segunda respiração, né? A expiração, você inspira pelo nariz, solta pela boca, tá? E você pode fazer. Depois vocês me contam se deram certo, tá bom? Quando eu ensino isso para casais, que eu ensino a respiração para a mãe, né? E para o marido também, para ele saber guiar a mãe na respiração. Eu sempre recebo mensagem dos homens depois. Sempre homem, tá? Pode ser até casal homo, mas sempre quando é homem, eu recebo a mensagem do homem ou da mulher falando assim, nossa, meu marido toda vez que vai no banheiro agora, ele faz essa respiração. A Vanessa perguntou, quem já teve episiotomia pode lacerar mais facilmente? Eu não falei antes. 4 a 8% de... Não, normalmente daqui da natural, né? 4 a 8% de lacerar novamente, tá? Mas mesmo se as suas chances... Algumas pesquisas dizem que a chance aumentaram de ter outra laceração, tá? Mas eu conheço mães que já tiveram episiotomia no parto anterior, 2 até. Teve mãe que teve 2 episiotomias e no terceiro parto ela não lacerou. O períneo ficou íntegro, né? E ninguém acreditou, tá? Eu tive mães que elas tiveram, olha só, laceração no primeiro parto, natural, foi episiotomia no primeiro parto, e no segundo parto ela teve uma laceração de primeiro grau, como eu expliquei no comecinho da live. O primeiro grau é só superficial, é só a pele, e a pele volta ao normal, tá bom? Ela cicatriza super rápido, 1 a 2 semanas você já não sente mais nada, tá bonitinho ali. E essa mãe, ela teve uma laceração literalmente fora da área da episiotomia, né? E foi assim, do outro lado praticamente, assim, que ela teve uma laceração. A episiotomia foi de um lado e a laceraçãozinha dela foi de um lado oposto, tá bom? Então, como você vê, não foi ali a área da episiotomia que falam, né? Eu já escutei muitos profissionais falando que não, a própria cicatriz da episiotomia pode abrir de novo, tá? Mas esse caso da mãe foi do outro lado e foi super superficial. E a mãe falou, cara, se eu soubesse, né, dessa informação quando eu estava grávida, né, eu teria conseguido evitar essa episiotomia da primeira vez, porque, olha aqui, lacerei um tiquinho só e claro que a recuperação é 1000 vezes melhor, tá? A Camila falou, é errado na hora que vem a contração, não sei, tô com uma coceira no nariz, desculpa. É errado a hora que vem a contração fazer força? Não é errado, porque o seu corpo ele vai sentir vontade de fazer força, tá? E existem também controvérsias, né, sobre o puxo antecipado, quando o corpo faz o puxo antecipado, e o corpo não erra, tá? O corpo às vezes é possível, por causa da posição do bebê, existir um tal do puxo antecipado, né? Se o bebê tiver OS, o occipito sacro, o bebê posterior, que eu sempre falo isso pra vocês, que eu tive um bebê posterior, a gente tem vontade de
fazer o puxo antes, mas isso é fisiológico também. E controlar esse puxo com respiração, tá bom? Tem um acompanhante ali super bem informado, sabendo, né? Se você não tem uma doula, tem um acompanhante, mas mesmo se você tem doula, tá? O acompanhante ele tem que estar muito bem informado, porque ele é a pessoa que te conhece o tempo inteiro. Né? Às vezes você não vai escutar a doula, você vai escutar o seu acompanhante, tá bom? Então tem alguém ali para te guiar nesse processo de respiração. Eu falo, eu já tenho esse conhecimento todo, eu trabalho com isso, eu ajudo mães, eu treino mães, né, no hipnopato, nas técnicas de respiração, tá, de relaxamento, tá? Quem faz a mentoria sabe que a gente tem um módulo só sobre isso de respiração. Você vai treinar a gravidez inteira, que vira até normal, não vira nem mais treino. Na hora da gravidez você já sabe o que fazer, na hora do parto, né? Você já sabe o que fazer. Mas mesmo assim, eu treino meu marido, que eu falo, a hora que se você me vê que eu não tô respirando direito, você me manda respirar. Olha só, né? E por quê? Porque o parto, ele não tá aqui na nossa cabeça, ele não tá aqui na parte lógica, onde a gente aprende informação nova. Ele tá na nossa parte emocional, no nosso, né, cérebro reptiliano, lá no cérebro instintivo. Né? Então, mesmo a gente sabendo de tudo isso, é bom ter alguém do lado que vai... Depois você mostra essa live pro seu acompanhante, tá? Alguém do lado que vai te guiar nessa respiração também, não vai deixar você fazer o... Porque dá vontade de fazer isso, tá bom? Lembra que o seu maxilar aqui, né, o seu... ele é conectado, tá? Com tudo aqui conectado com a tua pelve, tá? Com o seu assoalho pélvico. Então, se você travar aqui, você tá travando lá embaixo. E o assoalho pélvico, gente, ele tem um papel lindo, maravilhoso, né? Na vida, né? Principalmente no parto. Tá bom? Assoalho pélvico tenso, ele segura o bebê, tá? Então você tem que aprender a respirar. O que você faz pra relaxar? Respira, tá bom? Vamos, deixa eu ver aqui se tem mais, teve mais perguntas de laceração, só pra gente terminar aqui a laceração, e aí eu vou responder as perguntas de vocês, gente. Cadê? A Larissa tá aqui? A Larissa brigou comigo sobre a mentoria. Eu falei, gente... Quem não entrou nessa turma, não entra mais, tá? Vou só abrir depois eu vou... Brigaram comigo porque eu não fiz muita propaganda e eu realmente não faço, né? Sobre as turmas da mentoria que eu abro. E veio uma mãe aqui, deixa eu ver se ela tá aqui. Acho que ela não tá. Se você tiver, manda mensagem, Larissa, manda aqui. E ela brigou comigo, falando, Bárbara, mas como assim? Eu falo, olha, eu vou abrir a próxima... E eu quero ver, eu vou fazer propaganda mesmo, tá? Que aí eu quero ver se vocês vão ter desculpas ou não, tá? De entrar ou não na nossa próxima mentoria. Cadê? Então, laceração. Eu falei da banqueta? A banqueta, gente, só pra terminar aqui. A banqueta do parto, que teve uma super polêmica essa semana sobre a banqueta, né? Que eu falei que a banqueta aumenta. A mãe já teve uma laceração de 4º grau, eu acho, e ela falou o que ela podia fazer pra evitar. Aí eu falei... Evitar o puxo dirigido, aprender a respirar, né? Escolher posições que são mais instintivas para você, né? Às vezes você tá ali numa posição, às vezes de né? No 4 apoios, ou você tá mais verticalizada, em pé, apoiada na cama, tá? Ou outras posições, às vezes você tá no chuveiro, é um lugar que você gosta de ficar, a água sempre ajuda, né? A gente na hora do parto. E de lado, gente, uma posição, inclusive as pesquisas mostram que a posição que mais evita a laceração, né, que protege ali o períneo, é a posição de lado, tá bom? De lado deitado na cama, que super ajuda também. E é uma opção quando as mães já estão cansadas no final do trabalho de parto. Tem mãe que fala, minha perna já não dá mais não aguento mais minha perna. E a mãe vai deitar, mas deita de lado, e essa é uma posição que é super boa também para quem quer evitar laceração. Mas ela precisa ser instintiva, ela precisa ser uma coisa que você se sinta confortável mudando de posição e indo para essa posição, ou é uma coisa que você, vou aceitar essa sugestão de posição, mas é uma coisa que eu tô feliz aqui, gostei, tá? Porque se você não gostar, muda. Ela tem que ser, o parto é sobre você, tem que ser bom para você. O que os outros acham, eles podem dar ideias, tá? Mas tem que ser bom pra você, tá bom? E vamos lá, então era essa sobre a laceração, a posição pra evitar, e eu falei da banqueta. Qual que é o problema da banqueta, gente? Eu acho a banqueta ótima, inclusive até ia mostrar a banqueta que eu tenho aqui pra vocês, eu tenho uma inflável, super legal. Na próxima live, se surgir o assunto, eu mostro. O que acontece? Às vezes a mulher, ela tá muito bem numa posição ali.
e as coisas estão fluindo, estão progredindo, e ela está em transição. E o bebê vai nascer naquela posição ali, porque aquela posição é boa. As coisas estão fluindo. E aí vem a equipe da humanização. Às vezes o hospital, os hospitais agora que tem banqueta, eles adoram falar que tem banqueta para falar que eles são humanizados. Mas a banqueta não torna o hospital humanizado, tá? A banqueta é só um banquinho. Olha no meu stories, acho que deve estar lá ainda a foto, tá? Para a mulher, é literalmente uma banqueta, né? Para ela sentar. Ela é uma posição boa porque ela não restringe a pelve de movimento, tá bom? Essa parte aqui, ela não fica, você vai sentar praticamente aqui, né? Aqui, e essa pelve, ela tá livre para se mover, o que é ótimo, tá? Muito legal mesmo. E ela é super boa, ela é uma posição verticalizada também, né? Que ajuda o bebê a descer. Só que quando você senta na banqueta tem que ser uma coisa que você gosta. Tem mulheres que não ficam confortável lá e mandam a mulher sentar pro expulsivo e a mulher fala, por que eu tô sentada aqui? Tá? Isso aí já atrapalhou o andar da carruagem do parto. A mulher lá tem que sentar e falar, gostei, se não gostou, sai. O que acontece? Quando a mãe tá numa posição mais verticalizada, né, sentada, vai colocar uma pressão muito maior no teu períneo, né? No teu assoalho pélvico, a hora que esse bebê tá passando pelo assoalho pélvico, que ele tá nascendo. Então, ela precisa ser muito bem dirigida, né? Precisa ser muito bem, não com puxo dirigido, mas ela precisa ser muito bem, ter muita assistência ali, né? Para ajudar a mãe a respirar, porque as contrações vão vir. O seu útero tá fazendo força para esse bebê descer, então tá tudo ali colocando força no seu assoalho pélvico. Tá? Então você precisa respirar muito bem e ter uma equipe, um acompanhante ou uma doula que vai te ajudar a respirar e não colocar mais pressão nesse períneo. Né? Qual é o problema da banqueta? Que eu já escutei histórias, eu já vi também acontecer e eu recebi muitas histórias, obrigado por quem mandou histórias essa semana, os relatos, né? Da mãe lá super lacerar porque estão fazendo um puxo dirigido na hora do expulsivo, na banqueta. Então não é uma combinação boa, tá? A banqueta em si é ótima, ela é, que nem eu acabei de falar, uma opção maravilhosa, não é que eu não gosto da banqueta. Algumas doulas mandaram mensagem pra mim, até umas enfermeiras obstetras, não sei se vocês estão aí assistindo. Mas Bárbara, eu uso a banqueta pra tudo, a gente adora a banqueta no hospital. Eu falo, mas a mulher tem que gostar, não é verdade? Mulher tem que gostar da banqueta também, tem que colocar a mulher ali e falar, tá bom, tá confortável, tá gostoso? Então fica, senão sai, tá bom? Então a minha coisa, né, o que eu falei, né, nos stories sobre a banqueta, aumentar o risco de laceração, é nesse cenário, onde tá colocando muita pressão e estão fazendo um puxo dirigido na mulher na banqueta, tá bom? E não estão ajudando a mulher a respirar. Então lembra disso, sentou na banqueta, mais um motivo muito maior ainda para fazer a respiração. Deixa eu ver se tem mais. Gente, tem muitas perguntas aqui, não sei se eu vou conseguir voltar muito não, ó. Deixa eu passar aqui. Nossa. Aqui falou, olha, essa ridícula ideia de lacerar antes e nem saber se vai lacerar mesmo, né? É verdade. Tenho medo de lacerar, muito se for naturalmente, a gente falou sobre isso. A Franciele falou, você tá falando sobre o toque, né? Fazem mesmo com a bolsa rota, pior que fazem. Né? Mas mulheres, vocês têm o direito, viu? Vocês têm que ter um plano de parto bonitinho ali, um plano de parto que funcione, sabe? Não um plano de parto tá falando, apaga a luz, deixa a luz apagadinha, aquilo lá. O acompanhante na hora ele consegue, você pode colocar no plano de parto, né? Mas o acompanhante consegue ali conversar com a equipe. Tem que ser um plano de parto ali falando as suas reais, né, necessidades ali na hora do plano de parto, na hora do parto, tá bom? Não quero episiotomia, não quero puxo dirigido, não faça. Tá, e um acompanhante que saiba acompanhar esse plano de parto também. Você sabe que o acompanhante fica com uma cópia, né? Cópia para o acompanhante. Eu sempre mando ter 3 ou até 4 cópias, porque no caso de mudança de turno, para ter certeza que tá todo mundo ali acompanhando o seu plano de parto. Perguntaram assim, mas e se o médico... Tinha uma pergunta que passou a hora que eu tava explicando uma outra coisa e tava falando se o médico não aceitar o plano de parto. Vou contar uma coisa para vocês. É obrigação do médico aceitar o seu plano de parto. Sabia disso? É obrigação. Se ele não quiser seguir o seu plano de parto, ele precisa sentar com você e falar assim, olha, aqui nesse hospital, o procedimento é tal. Ele tem que te explicar o porquê que ele não vai seguir tal coisa. Mas você tem que notificar esse médico. Ele não pode simplesmente fazer assim, não quero saber disso. Não, ele tá... é o dever dele, ele precisa olhar e conversar com você sobre cada ponto desse plano de parto, o que ele não aceita.
praticamente, tá bom? E ter ali uma equipe, a gente pede sempre para rubricar o plano de parto, para assinar o plano de parto. A maioria não quer assinar nada, tá? Não quer assinar nada, porque sabe que se der alguma coisa, depois a gente consegue entrar ali como lesão corporal, né? Até partir para um processo, e eles não querem assinar. Isso é comum, a equipe não gosta de assinar nada, tá? Mas só de você fazer esse médico olhar o seu plano de parto, olha, tá tudo bem? Olha isso, ele tem o dever de olhar, tá? Que nem eu falei, se não concordar, ele tem que conversar com você porque que ele não concorda com aquilo, tá bom? E tudo que é feito no seu corpo, tudo, qualquer procedimento, gente, até o toque, tá? Não é assim, vamos fazer toque agora. Não, é assim, olha, você dá o consentimento pra gente fazer o toque agora, tá? Não é, a gente quer fazer o toque agora, pronto, acabou. Tem mães, tá? Inclusive eu falo, as mães que passam pela mentoria, que já estão afiadíssimas, tá? Mãe e acompanhantes super afiados, que conseguem, gente. Fora do Brasil, quem tá aqui me acompanhando e tá fora do Brasil, principalmente as mães da Austrália e da Nova Zelândia, a gente não faz toque nem na admissão no hospital, pra começar, tá? Pra ver como tem países que estão aqui um pouquinho mais à frente. Não tem que fazer toque na admissão. Nem isso precisa, tá bom? Porque se te forçarem um toque ou se falarem volta pra casa porque você não tá em trabalho de parto, isso dá um problema terrível pro hospital. Então, eles são obrigados, se você estiver demonstrando que está em fase ativa de trabalho de parto, eles têm que te admitir. Você tem que estar mostrando que está em contração, né? Se tiver ali sem contração também, eles mandam você esperar. Mas no Brasil é muito difícil ter uma assistência, a não ser que você tenha em casa, tá? Mas é muito difícil ter uma assistência. Eu até conheço algumas histórias de obstetra muito bom, mas muito bom mesmo, que não fez exame de toque na admissão no hospital, que resolveu esperar. É possível, tá? Mas dá pra contar, acho que uma mão aqui, né? Os médicos. Mas se você fizer o exame na admissão, né? Tem essa história dessa mãe que ela fez o exame na admissão no hospital, o exame de toque, ela tinha gatilhos emocionais, físicos, traumas, ela não queria fazer por diversos motivos. Ela fez só para ser admitida no hospital e ela teve um trabalho de parto, acho que de 10 horas de trabalho de parto, um negócio assim, e ela fez um exame de toque durante o trabalho de parto, tá? Porque ela não deu consentimento para fazer mais exames. Ela falou, não quero fazer, eu sei que meu bebê vai nascer, eu tô preparada, eu fiz a mentoria da Bárbara, sabe, eu sei, meu marido sabe, a gente tá bem. E ela foi ali passando, mudou o turno, ela chegou numa mudança de turno, então ela já conseguiu ali meio que evitar aquilo, né? E aí ela fez acho que um exame de parto em 10 horas, você acredita? Muitas falam assim, nossa, que absurdo, só um exame de... Na humanização real, de verdade, a gente não faz nenhum, sabia? Eu, doula, não faço nenhum mesmo, né? Mas as parteiras, as enfermeiras obstetras, é muito comum em partos domiciliares não fazer nenhum, a não ser que a gente tá querendo saber posição do bebê, sabe? Porque o colo do útero, ele não é bola de cristal, ele não vai falar nada pra você sobre a progressão do trabalho de parto. Ele vai falar exatamente o que tá acontecendo com o útero, o colo do útero, naquele exato momento que você fez o toque. Está com 6 centímetros. Tá, legal. Isso significa que pode demorar mais 12 horas para o trabalho de parto acontecer ou mais 1 hora. É exatamente isso que saber a dilatação fala pra gente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, espero que tenha ficado claro. Aqui falou que teve puxa dirigido e lacerou. Na verdade, um parto normal. Nossa. Teve laceração demais e agora que sei que foi por causa do puxa dirigido. Se lacera muito, normalmente é o puxa. Ele não deve acontecer. Na verdade, né? O parto e foi no Brasil. Aqui, ó. Ah, tá. A Milene tá pesquisando no Brasil. Ah, Milene, você tá pesquisando no Brasil. Mas vai ter médico que não faz, tá? A episiotomia. Você tem que conversar direitinho mesmo. Né? O fórceps, tem como evitar o fórceps também, gente. Até essas coisas. Por isso que a gente precisa se preparar muito, tá? Porque também tem fatores que vai ajudar a mulher a ter um parto instrumental, né? Que vai ajudar numa forma não é uma ajuda, né? Mas fatores que vão ali influenciar o parto instrumental, o parto com fórceps, o parto com kiwi, né? Com vácuo que colocam ali na mulher, tá bom? Então dá pra evitar, porque tem fatores que dá pra gente evitar, né?
Então, assim, o que acontece no trabalho de parto, que eu gosto de falar pra vocês, é a cascada, a gente chama de cascata de intervenções. A gente precisa ser ter muita clareza sobre o que está sendo feito com a gente no trabalho de parto. Por quê? Porque cada intervenção vai levar para outra intervenção, tá bom? Então a gente precisa ser muito clara com o que a gente quer pra gente, com a experiência que a gente quer ter, né? Como é que a gente pode evitar certas coisas, porque chega uma hora que tem tanta intervenção que a gente não consegue mais controlar as intervenções, né? Chega uma hora que já fica uma bagunça e vai precisar de mais intervenção, e mais intervenção, e mais intervenção. Eu sempre falo que tem muitas emergências de parto, a gente até escuta histórias, né, de parto, onde as emergências, elas não estavam ali no começo, elas foram causadas, né, por intervenções. Aí chega uma hora que tem que intervir mesmo, né? A gente fala, obrigada medicina, né, porque você salvou o meu bebê. Mas se você for olhar, desde o comecinho do trabalho de parto, tinha muita coisa que podia ter sido evitada, para não chegar no extremo da emergência, tá bom? Cadê quem falou aqui? Esses dias tive mal-estar e fui no hospital, a médica fez exame de toque, né, dizendo que era protocolo, pois poderia ter trabalho de parto prematuro. Ai, gente... imagina se tivesse com a bolsa rota, né? Já ia colocar eu não sei se eu não tô conseguindo olhar as mensagens mais. Então, é o que o hospital fala, né? Porque ele tá tudo no papel. O maior problema que a gente tem hoje é olharem pro papel, pro protocolo, fazer, né? Onde tem que marcar o xizinho ali do que fez e o que não fez, e não olharem pra mulher. Não é verdade? Né? O que, por exemplo, como que você evita numa internação, eu tô passando mal, eu vou pro hospital e eu tô grávida. Não precisa fazer toque. Né? Não tem motivo, não tem evidência que manda fazer toque numa mulher que não está em trabalho de parto. Então a pergunta é, você estava em contração? Não. Se você estava com contração, eles podem fazer a escuta do bebê, eles podem fazer um ultrassom ali com o bebê para ver como é que esse bebê tá, né? Pelo padrão de batimento cardíaco do bebê, dá pra saber se a mãe tá com contração ou não. Às vezes a mãe não sente, tá? Tem contração que a gente só sente, ainda mais antes da semana 37, tá? Tem mães que não estão tendo contrações de treinamento, mas você não sente praticamente. Às vezes você sente uma fisgada, você acha que é uma fisgada, você acha que não é contração. Às vezes a barriga endurece, mas não endurece muito. E você praticamente passa batido, porque não dói, a sua barriga que dá uma endurecida. Mas eles conseguem ver isso olhando o padrão de batimentos cardíacos do bebê, tá bom? Se o bebê está coroando, ainda existe chance de ir para cesárea? Olha, se ele já tá coroando, ele já tá muito baixo para ir para cesárea. Ele já passou né, ele já tá no canal do parto ali para sair. Eu já vi casos que o bebê tava ele tava numa estação, que tem as estações, né, nos estreitos da pelve, né, que a gente fala. Ele já tava um pouco baixo, mas não tava coroando, e mesmo assim mandaram pra cesárea. E foi uma cesárea super difícil, porque eles tiveram que usar usaram até fórceps na cesárea. Eles tiveram que desencaixar o bebê, que já tava muito baixo, e foi uma cirurgia arriscada, tá, mas coroando mesmo. Se tiver coroando, o que eles vão fazer, e o bebê tiver que sair, o bebê tiver que nascer, isso, aquilo, por alguns lá, emergência, tô falando uma situação aqui meio surreal. É quando eles vão usar o fórceps, talvez, para tirar esse bebê, ou vão usar alguma manobra manual para tirar esse bebê, caso precise, viu? Porque se o bebê já tá coroando ali, já tá tudo bem, já tá para nascer, não tem nenhum sinal de distócia do ombro, porque quando o ombrinho fica preso, que a cabecinha pode ficar um pouquinho para fora, mas o ombrinho fica preso. Tá? Tem como evitar isso também, tá, mulheres? Eu espero que nada que eu fale aqui dê medo em vocês. Por quê? Porque é tudo informação, tá bom? Como que a gente vê o desfecho final da laceração? Meu Deus do céu, o parto é ruim porque eu vou lacerar, e agora? Mas existem maneiras de você não lacerar, né? Eu expliquei algumas pra vocês, expliquei da respiração, expliquei como evitar, tá? Então pensa nisso, tá bom? Mas tem um desfecho muito ruim do parto, mas por que a mulher chegou naquele desfecho do parto? É importante a gente olhar com os olhos assim também. Por que chegou nesse desfecho? Se você olhar para trás, se começarem a contar as histórias de terror de parto, os relatos de terror, né, que sempre contam pra gente grávida, né? Se começarem a contar a história inteira, a gente vai ver que teve muita coisa que aconteceu antes, tá? Que levou a esse desfecho, tá bom? Então vamos fazer um hashtag pelo fim das histórias pela metade.
tá? Então, gente, ó, chegou, eu acho que respondi todas as perguntas, né, dos relatos do tudo aqui. Vocês me falam se vocês tiverem dúvidas ainda, tá? Quem tiver ainda dúvida sobre laceração, me avisa, me manda mensagem, tá? Que aí eu acabo de responder pra vocês na caixinha. Obrigado pra todas vocês que entraram aqui, tá? E a gente vai se falando e semana que vem eu volto com alguma live com o assunto mais comentado da semana, ok? Um beijo pra vocês.